certa hora, você fixa sua mente e você vai acordar aquela hora. Porque todas as células são verdadeiros relógios. Então, quando você se propõe a seguir uma metodologia, como o colega tão brilhantemente dissertou, o organismo obedece. Mas vamos além para outros assuntos, terminando. Bom, então, Macaé, você escolheu algo... eu era aquele feitor de tendas. Então, escrevi 3 obras na minha primeira encarnação. Uma vez perguntaram-me se eu acreditava na reencarnação. Eu digo, não acredito. Eu tenho certeza. Acreditar é uma premissa priorística. Você pode acreditar em Deus, mas não pode dizer que acredita na reencarnação. Ou tem certeza ou não tem. Entendeu? E você, por exemplo, se fizer uma pergunta de física, de química, de medicina, não trata-se de acreditar. Aceita ou não aceita? Qual é o nome de batismo que você recebeu? Eu quando me tornei monge... Não, de batismo... Não, eu vou chegar... Antes de chegar lá, vamos chegar aqui... Não é isso. Eu, quando me tornei monge, abandonei todos os meus títulos de nobreza e o nome original. Como acontece com os monges. Os monges, por exemplo, Frei Simão, até mesmo o cristianismo. Madre Joana, não é isso? Eu, como conde de Água Branca, seria o conde, Alexandre, etc., abandonei tudo isso, não cito... A sua família é a família... É a família. Conde de Água Branca. A minha bisavó, e foi aquela que Lampião roubou todas as joias, está na história do Brasil, e deixou lá um filho de um dos assécricas dele. Eu não digo bandido, porque essa palavra é muito relativa hoje em dia, não é? O banditismo. A gente não sabe se vai encontrar o banditismo no cangaço ou nas grandes assembleias, não é? Em prol, algumas até da paz, né? Então, o meu problema é que eu abandonei todos os tipos. A família original original da onde? Lippe, Alemanha, não é? E Bragança, que veio também daquela região. Não, mas eu digo aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Você nasceu aonde? Nasci na entrada do porto de Manaus, em águas brasileiras, no navio Alcântara. Você nasceu a bordo do navio? A bordo do navio. Aliás, não me lembro, me disseram, que era muito pequenininho, então, não é isso? Não posso ter certeza. Não tenho certeza. Depois apareceu um casal e disse, sou seu pai, sou sua mãe. Eu aceitei. Até hoje não houve nenhuma contestação, eu aceito. Entendeu? Lógico, é como um discípulo meu, mestre, e no tempo que eu pegava em dinheiro, no tempo que eu tinha cheque, eu assinei o cheque pelo senhor. Eu digo, não há problema. Aceitaram no banco, pagaram, então não há problema, porque o único que pode reclamar sou eu. Já estou sabendo, não vou reclamar. Está resolvido. Está tudo legalizado. Tem pessoas que duvidaram da sua idade. Mas isso é normal. É aquele caso que eu citei, doutora Ana Arlan, com 60 anos, parecendo ter 65. Agora, eu com 90 anos, se parecesse ter 100... 99. Não, eu falei assim, não é? Aqui, não é? Fazendo pílula, etc. Que mérito! Quando eu vou ao espelho, pergunto, espelho meu, há alguém mais sem vergonha separado do que eu? E ele diz, não. De manhã e à noite. Porque os meus discípulos, o senhor deveria, certo tipo de pessoas que lhe procuram, entendeu? Deveria não receber. Eu digo, mas então eu estou me igualando às pessoas? Eu sou um idiota, entendeu? Às vezes eu acredito que seja mesmo até um pouco psicopático, porque o mestre estudou muito e não deve ser muito certo, mas eu não estudei muito, eu apenas estudei racionalmente. Um livro de 100 páginas eu o apreendo em 15 minutos, eu não vou ficar 2 horas, 3 lendo, né? Seria uma perca de tempo tremenda. Tem 15 minutos? 15 minutos. Olha, eu vou fazer a memória fotográfica, inclusive, eu estou, agora é muito importante isso, inclusive eu vou oferecendo gratuitamente. Espera um instantinho, nós vamos fazer, eu vou chamar o nosso bloco de comerciais e a gente continua a partir daí. Tá certo. Eu ainda não terminei sobre o meu nome, né? Não me esqueci. Talvez vai ficar para uma outra ocasião, quando a gente tiver pouco mais de tempo. Não digam que foi o mestre que foi à frente. Não. Então, tá certo. Vamos chamar. O Vilém Mascayan, foi interrompido abruptamente por mim e pela vinheta. Você estava falando do livro de memória fotográfica.
A memória fotográfica apreende o teor de um livro de 150 páginas em 15, 20 minutos, dependendo da receptividade daquele que a usa. Tivemos um grande médico, colega nosso, escritor francês, que se voltou à metafísica e à metapsíquica, hoje chamada, através de Heine, com a desinência latina, de parapsicologia. Ele era o Dr. Gerard Anaclev Ancose, o papis, chamado assim porque era o nome do médico do Nucteneron de Apolônios de Tiana. Ele tinha memória fotográfica também. Eu não poderia, mesmo nas nossas contas, que a minha idade seria mais de 1000 anos, dentro do processo protílico, ele não poderia, com esses 1000 anos, eu já estive fazendo os cálculos, apreender o que apreendi. Eu teria que ainda dispor de uns 5000 anos, se fosse ler nos moldes normais. Um livro de 200 páginas, hoje em dia, a pessoa, mesmo se dedicando, se o assunto lhe interessa, ela leva 2, 3 dias, no mínimo. Então, não haveria essa possibilidade. Sem a memória fotográfica não haveria. Não haveria. E para contar também tudo que leu, sim. ia precisar de mais tempo ainda, porque para chegar no nome, não é? a coisa já está difícil. Então, eu estou querendo apenas precisar um fato muito importante. Eu estava falando sobre a memória fotográfica e hoje uma pessoa me pediu que eu falasse sobre o bacilo M, o bacilo letal, o bacilo da morte. Aqui nós temos colegas brilhantes, médicos. Eu já sou hoje em dia aquele médico que vai caminhando na estrada com o bastão. Me tornei o médico de pés descalço, aquele que vai sempre em busca. Mas você também tem formação acadêmica como médico? Sim. Eu aqui no Brasil me doutorei na Bahia, entendeu? Tem lá todo o meu currículo e a minha tese foi da psicatanatose, da hematridose e da esquimatização à luz do antropofluxo dos polímeros micro e macromoleculares para a cura dos estados de degenerescência citológica. É um tratado de ortobiose, a bimioterapia autonósica. Esse foi até lá minha tese arquivada, com carinho, aprovada. O meu diploma de monge médico foi aprovado aqui pela Academia Nacional de Medicina, que na época era o nosso colega Silva Melo, o presidente, escritor e colega. E depois de 6 anos, aprovaram com menção honrosa. Agora eu vou ser autêntico, hein? Eu não sei se eles entenderam a minha tese lá do Tibete. Bom, aprovado. Então, como nesse país... Não, num país que o presidente assina sem ler, a tese pode ter sido aprovada sem ser entendida, não é verdade? Então, o bacilo M, o bacilo da morte. Hoje em dia se fala muito em morte. Aliás, confundem o que é morte. O estado da morte aparente, da anhidrobiose do sarcósoma do corpo físico. Parou o coração, está morto. Por que parou o coração, está morto? Está apodrecendo. O que é que tem isso? Entendeu? Há casos, por exemplo, do mal de Hansen, que apodrece, vai caindo os pedaços e não está morto. Isso me faz lembrar até uma passagem que Bastos Tigre conta no livro dele, que me mandou daquela... Aconteceu ou podia ter acontecido? Chega no Instituto Médico Legal um cadáver, uma carne dada aos germes, cidadão. Morto. Nem a mancha amarela esverdeada estava ainda, mas iria aparecer, porque isso é que produz a morte. Isso é que traduz o estado letal, entendeu? Muito bem. Aí o que é que acontece? Chega o médico legista, não, ele está morto, mas o coração está batendo, realmente o coração tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que será? Chama o professor Sokolov, chama o doutor Megaliev, as maiores autoridades, e vieram com os alunos que pensam que sabem mais do que o professor, não é? Sim. Aí o doutor Sokolov examinou o cadáver, disse, não,
Ele está vivo. Isso é uma